Muito bem, vou mostrar aqui para vocês o exemplo do ICV que eu venho mostrando nos slides, mas um pouco mais detalhado, tá? Esse código aqui é o código que vai estar disponibilizado para vocês no Google Sala de Aula, é um código em Python. Aí vocês podem rodar no Jupyter Notebook ou podem rodar no Spyder, onde vocês quiserem. Para quem for fazer no R, eu vou ver se eu arranjo algum vídeo mostrando os códigos, mas aquela apostila que eu postei lá no Google Sala de Aula, ela tem todos os comandos que são os mesmos comandos que eu estou usando aqui, eles têm os mesmos comandos para fazer as mesmas coisas, só que no R, com a vantagem que lá tem a função de autocorrelação estendida. Então vamos começar aqui, né? Esse notebook aqui, ele é uma demonstração do método de Box-Jenkins. Então, para facilitar, eu não vou ficar adaptando esse código para várias séries. Eu vou fazer um notebook para cada série. Por quê? Porque cada série é uma caixinha de surpresas. Então, não dá... Aliás, inclusive, cuidado, viu? Eu estou fazendo essas etapas para essa série. Mas aí pode ser que vocês tenham que fazer outras coisas, que aí vocês vão ter que criar código aqui ou ali, tá? Eu vou mostrar aqui no exemplo. A gente vai entender isso bem com calma. Então, para começar, para o momento, eu tive que importar mais bibliotecas, tá? O que é que tem de diferente aqui? Eu estou importando o Seaborn, porque o Seaborn ele tem umas coisas bem bonitas, na verdade, o Seaborn tem a mesma função do Matplotlib, que é de plotar gráficos, certo? Só que o Seaborn, ele necessita do Matplotlib para rodar. Então ele foi criado em cima do Matplotlib. E ele gera gráficos mais bonitos do que o Matplotlib gera, tá? Claro que aqui a gente vai usar coisa muito simples, mas se vocês forem no site lá do Matplotlib, do Seaborn, você vai ver que eles têm vários exemplos legais de como plotar, e tem exemplo que já vem com código, e uns gráficos bem mirabolantes. Dá para fazer muita coisa legal com o Seaborn, tá? E aqui eu vou apelidar o Seaborn de SNS. Eu vou usar a biblioteca Math, mas é só porque eu vou usar umas operações matemáticas que aí precisa da biblioteca Math para isso. Eu vou importar aqui o plot ACF, o plot PACF, que é para plotar autocorrelação parcial. Eu só quero plotar mesmo, eu não vou querer os valores em particular da autocorrelação. A gente poderia até usar os valores para calcular o intervalo de confiança, se fosse o caso, né? Mas eu não vou cobrar isso nessa matéria, então pode vir já calculado pela função. Eu vou importar aqui também isso da biblioteca Graphics, né? Do Status Models. Do Status Models eu vou importar da biblioteca de séries temporais, esse TSA aqui é Time Series Analysis, tá? Que é a biblioteca específica de séries temporais do Status Models, tá? E eu vou aqui utilizar o ADF, o AD Fuller, né? Que é o teste de Decay Fuller aumentado, aumenta de Decay Fuller, né? A gente vai usar para verificar a estacionalidade. E eu vou importar também esse comando aqui, que é o comando ARIMA, que ele é um comando que serve para estimar os parâmetros de um modelo ARIMA. Inclusive, essa biblioteca Status Models, ela, além do comando ARIMA, ela tem um comando AR, tem um comando A, o MA e tem um comando ARMA também, tá? Só que o comando ARIMA, ele é mais geral, ele serve para todos os casos, inclusive quando é não estacionário. A gente só usa o AR, o MA ou o ARMA quando, sei lá, eu quero especificamente deixar muito claro ali no código que é um modelo autorregressivo, ou coisa parecida, tá? Tem ainda um comando chamado SARIMAX. Esse sim é o mais geral de todos, porque ele permite fazer para sazonal e para entradas exógenas. Mas a gente não vai fazer isso agora. Inclusive, eu acho que esses comandos existem, que é justamente para essas aulas, assim, né? Para a gente não complicar demais na explicação. Então, essas são as bibliotecas que a gente vai utilizar. Aqui eu estou importando os dados, né, ali do Moretin, né, que é o A10. O A10 lá no Moretin é o ICV. Tá? A gente já viu esses dados algumas vezes, ele tem uma tendência crescente. Tá? Aqui eu coloco aqui as primeiras amostras dele. A gente percebe que esses dados, eles já vêm bonitinhos. A tabela dele é com duas colunas. Uma que são os valores do ICV
e uma outra coluna chamada time, que vem dia, mês e ano, que foi medido. Foi o último dia do mês, na verdade, que foi medido o ICV, tá? Que é um índice lá da bolsa. Esses números aqui à esquerda é que o Python automaticamente ele indexa, né? Ele cria índice aí para os meus dados. Importei, bacana. A gente já viu que no Python eu posso trabalhar assim, sem problema nenhum. Tá? Eu posso trabalhar do jeito que está. Funciona, tá? Só que, assim, eu não vou fazer coisas muito bonitas e muito legais e tudo mais. Então, a maneira mais interessante de trabalhar no Python, embora ele aceite trabalhar dessa maneira, é se eu identificar essa coluna time como tempo mesmo, porque se eu pegar aqui esse comando dfz.info, que na verdade é porque como eu importei como um data frame do Pandas, o Pandas ele tem vários métodos dentro dele que permite ler e estudar melhor a minha variável, né? E assim, info, ele me diz os tipos das variáveis. Então, a coluna time, ela é um objeto. Então, para o Python, essa coluna time é um texto, certo? Não é uma data de verdade, eu tenho que transformar isso em data. Ele não reconhece de cara. Ele reconheceu isso aqui como float, né, como número real, então tudo bem até aí. Poderia trabalhar assim? Poderia. Só que na hora de plotar, ele não ia fazer automaticamente o gráfico, ia ter muito trabalho para montar. Então a melhor maneira que eu tenho é, vamos transformar essa coluna time em formato tempo mesmo, formato data. Aí tem uma forma de converter, que é esse comando do Pandas também, que é o toDateTime, que ele converte a coluna time para o formato datetime. Aí eu cliquei em um info aqui, olha, mudou a variável time, a coluna time para datetime. Esse NS aqui é o grau de precisão da data, tá? Que é nanosegundos. Como assim? É porque ele representa ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, milissegundo, microsegundo, nanosegundo. Então, esse é o grau de precisão. Eu posso ajustar isso? Posso. Mas deixa assim, tá ok. Não tem problema nenhum. Aí, beleza, isso aqui já é uma ajuda muito boa. Mas ajuda ainda mais se essa coluna time, ao invés de ser uma coluna, porque se ela só sendo coluna, eu já posso plotar usando o comando plot, usando a time como x e o CV como y, né? Mas tem uma maneira mais prática ainda, que é transformar time em índice. Aí você vai ver que tudo acontece automaticamente se você faz isso, tá? Então, beleza. Esse setIndex é o que faz converter a coluna time de coluna normal para índice. E foi o que aconteceu. Agora eu só tenho uma coluna, meu data frame, que é o ICV, e o que antes era coluna time passou a ser índice e está no lugar daquele 0, 1, 2, 3, então não tem mais isso. Então agora os dados ficaram no formato bonitinho. Isso aqui, gente, não deixa de ser pré-processamento. Sou eu ajeitando os dados para eles ficarem mais organizadinhos e mais apropriados para a gente trabalhar. Tá? Então, no fundo, isso aqui é pré-processamento. Tá? E esse pré-processamento está tranquilo. Ah, vocês poderiam pensar, no R é mais fácil. Gente, cada situação vai ter uma dificuldade em particular. Tá? Às vezes você recebe os dados de um jeito, você gasta horas ajeitando os dados, e eu não digo nem na linguagem mesmo, você fica no Excel, no bloco de notas, mexendo para ver se fica num formato que você possa processar. Nesse sentido, eu acho que o Python ele tem uma flexibilidade boa para você fazer para processamento. Por outro lado, o R ele é capaz de reconhecer mais formatos. Né? Às vezes ele até transforma a vírgula para ponto sozinho. Tá? Claro que isso depende da configuração do RStudio, não é bem o R que está fazendo isso, né? É o RStudio que está fazendo. Então, depende da linguagem que você esteja usando, você vai ter que fazer pré-processamento. Né? Você vai ter que fazer ajuste dos dados. Aqui foi até simples, eu não tive que filtrar, não tive que fazer nada. Bora fazer uma análise exploratória preliminar, que ainda é aquele primeiro bloquinho. Tá? Então, a primeira coisa, a primeira análise exploratória é plotar os dados. A gente nem separa modelagem e teste. Tá? A gente primeiro plota para entender. Então, olha, eu estou plotando aqui porque, claro, que se eu só ver os dados, eu não consigo tirar nada de lá. Mas se eu ploto, não, eu vejo. E aqui a gente pode ver algumas coisas interessantes. A primeira tem tendência. Está bem visível, né? É uma coisa bem evidente. Se tem tendência, não é estacionário.
É uma série que ela aparenta ter pouca variação. Tá? Ela tem essa aparência de pouca variação. Mas ela parece crescer mais ou menos uniforme, né? Mas parece, porque quando tem tendência, isso dificulta de eu enxergar a variabilidade da função. Outra coisa que a gente consegue ver, só olhando para o gráfico, é que não parece ter uma sazonalidade. Na verdade, ao menos não parece ter uma oscilação muito evidente, né? Então, a gente vai apostar numa primeira análise que não tem sazonalidade visível. Se houver, ela vai ter que aparecer ali na análise da função de autocorrelação. Tá? Uma outra análise que a gente pode fazer é dividir a minha série em janelas e fazer a análise estatística dessas janelas. Tá? Uma análise estatística comum que a gente pode fazer qualquer análise estatística das janelas. Tá? Uma análise estatística muito comum é de box plot. Eu posso, por exemplo, dividir a minha série em várias janelas de 12 amostras. Por que 12? Porque como ela é mensal, né? 12 amostras casam um período certinho. Aí eu crio várias janelas de 12 amostras e faço um box plot para cada uma das séries. Aqui está o código disso. Ó. Esse box plot ele já está bem prontinho no Seaborn. Tá? Você pode fazer no Matplotlib, tá? Tem no Status Models também, mas é mais complicado e não fica um resultado tão bom. Já no Seaborn, não, parece que ele já vem pronto. Aqui no Seaborn, eu simplesmente digo que o X, que é o eixo, né? Ele é, aqui olha, é a minha série, é o índice e eu quero pegar só o ano. Aí ele simplesmente pegou os meus dados, separou por ano. Simplesmente eu disse, olha, pega aí o índice da minha série e pega o ano, que o meu índice não é ano, mês, dia, hora e tal. Pois é, ele pode pegar só o ano. Ele pegou só o ano e separou todos os dados que são desse ano. Então ele criou várias janelas desse ano. E ele vai gerar um box plot para cada ano. E eu vou fazer isso para a coluna ICV, esse Y aqui é a coluna ICV. E quem são meus dados? É o DF e ZT, né, que é a variável que eu criei. Então, o data aqui, ele é, na verdade, é o comando mais importante, ele está indicando quem é a variável que eu estou trabalhando, que é essa aqui. Aí o X é o ano do meu índice, da minha variável, e quem é o Y? É a coluna ICV da variável DFZT. Tá? Aí beleza, eu só fiz colocar o grid, né, para poder enxergar melhor. E está aqui o gráfico do boxplot. A gente já conversou sobre esse gráfico lá nos slides, mas o que é que importa a gente lembrar aqui? Vocês não podem esquecer da interpretação do boxplot, né? Então, eu espero que vocês saibam que é um boxplot a essa altura. É claro que se você estiver envergonhado de perguntar, quando der um intervalo aqui, você pode me perguntar sem problema nenhum, que eu nem vou tirar onda. Eu vou responder bonitinho o que é o boxplot. Antigamente as pessoas brincavam que eu zoava, né? Mas eu não faço mais isso. Sou um cara mais regenerado nesse sentido. Então, ó, pode perguntar na boa. Mas o boxplot, ele indica aqui, olha, a distância interquartil, ela foi aumentando com o tempo, né? Isso, se a gente já sabia que tinha tendência e que a média não era constante, agora a gente já começa a suspeitar que a variância não é constante. Tá? Isso aqui é uma primeira análise, isso aqui é uma análise exploratória. Isso aqui também é muito útil no caso de uma série sazonal. Tá? Como ela não é sazonal, então tem várias outras análises que eu não vou fazer. Beleza, vamos para a próxima fase, que na verdade é uma fase intermediária, que é... Isso aqui é uma prática que normalmente não vem nos livros, mas é muito importante. Eu falo para vocês isso desde o início do período letivo, tá? Que é a separação do conjunto de dados. Então, eu criei um monte de código aqui para florear o negócio, né? Mas, na verdade, vocês só precisam dessas duas linhas aqui, tá? Na verdade, vocês precisam dessas todas. O que é que eu fiz aqui? Eu não sei se eu já expliquei direito esses dados. O que a gente vai fazer? A gente vai separar um conjunto de teste e um conjunto de treino, né? Que é o conjunto de modelagem. Tem gente que dá várias proporções para isso. Tem gente que diz que é 2/3 para modelagem, 1/3 para teste. Tem gente que diz que é 10% para teste e 90% para modelagem. E eu digo que em séries temporais é perigoso eu fazer um conjunto de teste muito grande. Porque a gente já viu isso para as outras técnicas, lá para mínimos quadrados, para suavização exponencial, que quanto mais distante é a previsão que eu quero fazer,
mais o meu modelo vai errar, certo? E, por padrão, o conjunto de testes são sempre os dados mais recentes. Então, quanto maior forem os meus dados de teste, o meu modelo ele vai ser construído para dados mais antigos. Então, quando eu for fazer previsão, eu vou ter que pular o dado de teste, as minhas previsões de verdade, elas vão ser cada vez piores. Então, o ideal é que eu tenha um conjunto de teste que seja menor. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o conjunto de teste tem que ser significativo, ele tem que realmente testar o meu modelo. Aqui, o que foi que eu fiz? Eu criei essa variável chamada nSamples. Vocês perceberam que eu adoro colocar nome de variável em inglês. Eu peço desculpas porque isso é hábito, tá? Eu trabalhei muito tempo com cooperação internacional, aí acabava que eu tinha que criar o nome das variáveis todos em inglês para todo mundo me entender. E aí o hábito ficou, até porque é muito prático o nome de variável em inglês, porque em inglês não tem acento. Né? E em linguagem de programação nenhuma permite acento. E quando eu vou escrever em português, sempre tem acento, aí eu tenho essa dificuldade às vezes de leitura. Mas isso é bobagem, né? Vocês façam como vocês quiserem. Eu se acostume comigo. Então, por padrão, o que significa esse N quando eu coloco N minúsculo na frente? Assim, esse N é número, tá? Então, esse N samples é o número de amostras. É o número total de amostras da série. No Python tem esse comando chamado len, que ele mede o comprimento daquela variável. Então, se eu tenho um vetor, se for uma palavra, ele vai me dizer quantas letras tem na palavra. Se é um vetor, ele vai me dizer quantos valores tem nesse vetor, que é o caso aqui, né? Então, DFZT é um data frame, ele vai medir só o comprimento desse data frame. É len, vem de length, né? Então, ele mediu, né? E ele vai colocar isso nessa variável nSamples, que eu já digo para vocês, eu coloquei um print aqui para mostrar isso. Então, nós temos 125 amostras nesses dados. Tá? O número de amostras de teste, ó, N test samples, né? Número de amostras de teste. Prometo que nos meus próximos códigos eu coloco as variáveis em português. Ele é igual a 6. Eu escolhi 6, tá? Porque, enfim, é anual, então eu acho que um semestre está bom para testar. Tá? E aí eu não fico tão longe assim. E aqui vai ser importante, porque meu modelo é médias móveis, isso vai ser crítico, porque a gente vai perceber quando a gente for falar de predição, modelos médias móveis têm uma dificuldade significativa para fazer previsão. Tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas aí tem uma forma de escapar disso aqui. Tá? Então eu escolhi 6 amostras para teste. E esse N-Model Samples é o número de amostras para a modelagem, o número de amostras para o treino, né, que eu vou usar para fazer o modelo. E aqui eu não precisei dizer quanto é, porque posso calcular, né? Se eu tenho o número total e eu tenho o número de amostras para teste, é só subtrair o número total do número de amostras de teste, que isso me dá o número de amostras de treino. Ou seja, eu vou ter 125 amostras totais e 119 de treino, de modelagem, e 6 para teste. Beleza. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou recortar a minha série. Então, eu vou pegar esse dfzt model, é a variável que eu criei, que é para o meu conjunto de dados de modelagem. Meu conjunto de dados de modelagem é o dfzt. Eu sempre chamo de df, vocês já repararam, né? Eu podia chamar só de zt. Mas eu chamo de df, que é para eu me lembrar que isso aqui é um data frame, tá? E não um vetor normal. Mas eu podia ter chamado de zt, só se eu quisesse. Tá, esse iloc, ele é um comando do Python, do Pandas, na verdade, que serve para usar os índices. Lembra que eu troquei os índices pela coluna tempo, né? Mas eu posso continuar usando os índices se eu usar esse iloc na frente. Tá? Então eu posso pegar dfzt, quando eu não coloco nada na frente, ele vai do zero, né, que é do início, até o número de amostras de modelagem. Na verdade é do zero até esse número menos 1. Tá? E o meu número de amostras de teste é do N-Model Samples até o final. Tá? Então, aqui eu dividi, né? Esse aqui é a minha variável de modelagem, essa aqui é a minha variável de teste. Aí eu fiz um print aqui só para avaliar. Então, eu vi que meus dados de modelagem começam em janeiro de 70 e terminam em novembro de 79, enquanto que os dados de teste começam em dezembro de 79 e terminam em maio de 80. Tá? Aí aqui eu plotei, eu peguei as duas variáveis e plotei, né? Aqui em azul são meus dados
de treino, dados de modelagem, e em laranja são os dados de teste. Tá? Então, beleza. Isso aqui é o meu pré-processamento. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu preciso beber água também. Agora vamos para a próxima etapa, que é a etapa da especificação do modelo. Lembra das aulas anteriores, dos vídeos anteriores, que eu expliquei que a especificação do modelo tem duas subetapas, né? Uma, que é a verificação da estacionariedade e a realização das transformações. E a outra, que é a análise das funções de autocorrelação, para justamente especificar o tipo de modelo que a gente vai usar. Bora começar. Aqui no Python eu separei por subfase, tá? Então, a gente vai fazer agora a verificação de estacionariedade e transformações. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para verificar a estacionariedade é plotar a autocorrelação. Lembra, a partir de agora, passou o pré-processamento, tá? A partir de agora, tudo que a gente vai fazer é para os dados de modelagem. Eu não vou mais tocar nos dados de teste. Lembra disso. Se você fizer isso, você está errado, tá? Então, já sabem que eu desconto pontos se você usar os dados de teste para modelar. Então, aqui você, a partir de agora, você só vai usar essa variável, que é a variável de modelagem, tá? E mais nada. Repara que, lembra que eu falei para vocês que quando a gente usa data frame, tudo é mais simples? Quando eu ploto, se eu ploto direto o data frame, ele já plota os dados em função do índice. Se eu não fosse um data frame, se fosse uma tabela com duas colunas, eu ia ter que plotar, colocar a coluna X e depois a Y para poder plotar, né? Bobagem, mas aqui é bem mais simples, ele já faz tudo automático. Aí à esquerda, eu vou fazer um subplot. Esse subplot, gente, ele é o seguinte. Esses dois primeiros itens, imagina um quadro, tá? Então, esses dois primeiros números a primeiro número é o número de linhas e o segundo número é o número de colunas. Então, ele vai pegar uma figura e vai dividir em uma linha e duas colunas. Ou seja, ele vai fazer dois gráficos, né? Uma linha de gráfico e duas colunas de gráfico. E esse terceiro número desses dois, seleciona o primeiro, que é o da esquerda. Então, ele dividiu o quadro em uma linha e duas colunas, ou seja, eu vou ter um gráfico em cada coluna, e agora eu vou plotar na primeira coluna, tá? E eu vou plotar os meus dados de modelagem. Eu coloquei um título aqui, né? E depois eu chamo o subplot de novo, dizendo, olha, seleciona esse quadro de uma linha e duas colunas, e agora plota na segunda, tá? Aí à esquerda, aliás, eu vou até plotar de novo aqui, porque eu acho que fica mais legal se eu colocar 24. Fica mais bonito e proporcional. Tá aqui, ó. Então, aqui à esquerda estão os meus dados de modelagem, devidamente plotados direitinho no ano. Quando eu não faço aquelas coisas todas lá, fica meio bagunçado aqui. Então, é bacana fazer isso. Então, plotei no ano, tá? Repara a amplitude dos meus dados, viu? Que vai até 1000 e alguma coisa. E aqui eu plotei a função de autocorrelação. Bora analisar isso aqui. Isso aqui é teoria que eu já conheço, né? Primeiro percebe aí a área azul, que a área azul clara é o intervalo de confiança, então eu não tenho uma precisão muito grande, então o intervalo de confiança é bem inchado. Mas nesse caso aí, como os dados estão muito certinhos, eu já suspeito que o que está dentro não é zero, né? Ele ainda é a função de correlação. Só porque ele está assim, bonitinho, correndo, descendo, né? Isso aqui não deve ser zero. Então, olha só, a minha função de autocorrelação amostral, ela desce continuamente sem zerar. Mas, professor, eu já expliquei, mas eu vou supor que você pode... Mas, professor, quando chega no 10, ele fica dentro do intervalo de confiança, né? Portanto, deve ser zero daqui em diante. Mas lembra, o intervalo de confiança, ele só me diz que o que está dentro dele, eu não posso dizer que não é zero. Eu só posso dizer que não é zero fora dele. Mas é por uma questão de incerteza. Nesse caso em particular, eu tenho um forte indício que não é zero. Por quê? Porque ela está descendo muito direitinho, olha só. Está muito certinho isso aqui. E quando vem muito certinho assim, ele está dentro do intervalo de confiança, mas posso arriscar aqui que ele não é zero, tá? E os valores estão altos, olha só. Ainda está acima de 0,5, 0,25 que começa a ser um valor baixo. Acima de 0,25 a gente já começa a considerar que é um valor significativo, né?
Então, repara que ela decai e para chegar lá num valor mais baixo, demora muito. Imagina que 10 legs é o seguinte, estamos em janeiro e o valor de agora depende, sei lá, de março do ano passado. É muito longe isso, né? Então, a partir de 20 legs, são 20 amostras atrás. Então, se não zerou ainda com 20 legs, é porque tá com cara de que isso aqui é não estacionário, tá? Eu sei que isso é difícil, eu estou dando uma regra para vocês, estou ensinando a teoria e ao mesmo tempo estou ensinando vocês a desobedecer a teoria. Não, estou ensinando vocês a ter bom senso. Vocês não podem ser rígidos, certo? Então, olha, quem calculou isso é uma equação fria. Quem está olhando é um ser humano. Vocês deviam saber interpretar esse negócio, tá? Então, ó, acima de 25 ainda é mais ou menos grande e 20 legs é muita coisa, é muito longe para eu levar em conta. E se não zerou até lá, é porque esse negócio não é estacionário. Então aqui eu tenho um forte indicativo de que isso aqui não é estacionário. Mas aí você pode pensar, mas o professor disse isso, eu ainda fico agoniado de dar um veredito de que ele não é estacionário, sendo que ele teoricamente zera, né? Aqui no leg 10. Tá. Então, se você está nisso aí, isso aqui já seria o suficiente para dizer que ele não é estacionário. Isso se você não chegasse à conclusão de que ele não é estacionário só de olhar para a tendência dele, né? Mas é por isso que a gente tem o teste de Dickey-Fuller, né? Então você vai fazer o teste de Dickey-Fuller para os dados de modelagem, tá? Você faz o teste de Dickey-Fuller e vê, né, o que que acontece. Aí aqui ele vai dar o resultado, aqui eu já criei todo um formatinho bonitinho para ele te dar a informação, em português mesmo, tá? Então olha aqui, ele calculou para 119 amostras, porque é o número de amostras do meu conjunto de amostragem, do meu conjunto de modelagem. E a minha estatística ADF deu 0,0035. Se eu estiver considerando valores de 5%, p-valor de 5% de referência, dá menos 2,88. Aliás, todos os valores críticos aqui estão, né, negativos, né, abaixo de menos 2. A estatística ADF é mais alta que isso. Ela é zero. Zero é mais alto que menos 2. Tá? Se ela é mais alta e o meu p-valor está acima de 5%, então a gente já conclui que ela não é estacionária. Tá? Aqui, ó, a série temporal não é estacionária. Então, se o meu resultado, se esse valor aqui, se o meu p-valor é maior que 0,05, ela não é estacionária. Então, se você olhar só para o p-valor, você já conclui isso, mas a estatística também já me diz isso, tá? Na verdade, os dois critérios, eles sempre têm que concordar entre si, o p-valor e a estatística calculada pelo teste de hipótese. Então, ok, não é estacionário. Já sabemos disso. Agora, ele não é estacionário, mas que transformações eu tenho que aplicar? Aí, então, para responder isso, eu vou aplicar aqui o teste de média versus amplitude. Nota que tudo isso que eu estou falando vale para essa série. Aí é claro que você vai, é a primeira vez que vocês vão fazendo, vocês vão fazer para uma outra série, vocês vão seguir essa mesma ordem. E se vocês seguirem essa mesma ordem, até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo certo. Tá? Então vamos lá. Eu criei isso aqui. Gente, esse quadrado aqui todinho foi uma função que eu criei para fazer o teste de média versus amplitude. Isso sou eu. Vocês podem fazer vocês mesmos, certo? Porque como é que é o teste de média versus amplitude? Vocês dividem a série em vários pedaços e em cada pedaço você calcula a média e a amplitude. Você pode, no lugar da amplitude, calcular o desvio padrão. Eu, inclusive, fiz isso agora, tá? Eu não fiz isso lá nos slides, mas eu fiz isso aqui para vocês verem que desvio padrão e amplitude vai dar o mesmo resultado. E o desvio padrão, ele tem mais ou menos o mesmo significado da variância, tá? Então, aqui eu criei uma função. Você não precisa criar uma função para fazer esse teste. Você pode fazer no braço mesmo, que às vezes é mais rápido, tá? Vai ficar mais código que isso, né? Isso aqui está até enxuto, mas você faz, né? Meus alunos espertos dos últimos anos faziam isso, eles faziam no braço mesmo e dava certo. Mas para entender o que foi que eu fiz nessa função, se você quiser reproduzir, eu basicamente peguei o número de amostras e eu fiz o seguinte: se eu dividir o número de amostras pelo número de janelas que eu desejo, tá? Porque eu posso querer 12 janelas, mas 119 por 12 não dá um número inteiro com resto zero, certo? Não dá um negócio bonitinho.
Se são 120 amostras, eu divido por 10, realmente o resto vai ser zero e vai dar um número certinho, que vai ser 12, né? Agora, se eu for 119 dividir por 10, aí já não vai dar 12, vai dar 11,9, por exemplo. Aí 11,9 vai ter um probleminha, a gente vai ver. Então, se eu dividir o número de amostras, esse percentuagem aqui é a operação mod, tá? Ela me dá o resto da divisão. Então, se eu divido o número de amostras pelo número de janelas desejado, que isso aqui é uma entrada, tá? A minha função tem duas entradas, que são os dados e o número de janelas que eu quero dividir a série. Se o número de amostras dividido pelo número de janelas for igual a zero, ou seja, ele é certinho, ele é divisível, então o número de, o número de amostras por janela, é o que eu quis dizer, tá? Então, meu número de janelas vai ser o número de amostras dividido pelo número de amostras da janela. Ok. Então, eu quero que cada janela tenha 6 amostras. Então, o número de janelas é o número total de amostras dividido pelo número de amostras que tem em cada janela. Tranquilo. E vai dar um número redondinho. Se não der zero, é porque a divisão não dá um número inteiro, certo? Então, o que eu faço? Eu pego essa divisão do número de amostras pelo número de amostras da janela e eu arredondo para baixo e eu somo com 1. E se eu arredondar para baixo... Agora, por que eu arredondei para baixo e somei com 1, né? Eu podia ter arredondado para cima logo, né? Que ia dar tudo certo. Ok, não sei por que eu fiz isso, mas eu posso fazer depois disso aqui. Beleza, então, basicamente é o que ele faz, tá? Aí eu crio 3 vetores de zeros, né? O que vai, esse bar Z. Bar é porque é Z com barra em cima, tá? Ficou estranho, mas enfim, não sou muito bom de dar nome. Isso aqui é a média de cada janela, esse AMP-Z é a amplitude de cada janela e o STD-Z é o desvio padrão de cada janela, tá? Por enquanto eu criei vetores de zeros, tá? Então eu peguei o número de janelas e cada número vai ser um zerozinho. Eu chamei essa variável t, vocês já vão ver para que ela serve, ela é igual a zero. Aí eu criei um for que vai do i, onde o i ele vai de 0 até o número de janelas menos 1. Isso aqui é do Python. Lembra do Python que eu falei para vocês que ele começa do 0, ele não termina no número que está lá, né? Ele termina um número antes. Se o meu i for o último, aí eu digo que ele... É porque é o seguinte, se eu dividir o número certinho, no final eu vou ter um número de amostras diferente, então eu tive que corrigir isso, tá? Então, basicamente, eu peguei para cada quadradinho desse vetor aqui, eu pedi para ele calcular a média da janela, a amplitude da janela, que é o máximo menos o mínimo, né, o módulo, e o desvio padrão daquela janela. Quando chegar na última janela, que vai ter um número de amostras diferente, eu tive que fazer um código diferente, porque talvez ele não tenha o mesmo número de amostras, tá? Então eu tive que adaptar. Aí na saída, ele sai o bar Z, o amp Z e o stdz. Aí beleza, isso define uma função, aí eu usei essa função para 6 amostras na minha janela, em cada janela. Aí ok, aí eu plotei a média no eixo X, no eixo Y a amplitude, e no outro, eu fiz um outro gráfico que era no eixo X a média e no eixo Y o desvio padrão. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa praticamente. Aí eu plotei. Aí aqui à esquerda está a média por amplitude, aqui à direita a média por desvio padrão. Repara que o gráfico é quase o mesmo. Não é exatamente o mesmo, né, porque são coisas diferentes, mas o significado dele é o mesmo. Como a gente pode ver, a gente já viu nas aulas com slides, existe uma relação entre média e amplitude aqui, né? A amplitude está crescendo junto com a média. Assim como o desvio padrão. O desvio padrão ele cresce junto com a média. Isso aqui é um sinal de que eu preciso fazer uma transformação Box-Cox. Como eu não vou ensinar Box-Cox, a gente vai fazer um caso especial do Box-Cox, que é a transformação logarítmica. Tá? Então, o que eu faço aqui? Eu fiz uma cópia do meu DFZT, porque eu não quis mexer na minha série original. Eu quis manter a minha série original, porque eu vou mexer muito na minha série, né? Aliás, gente, sempre uma dica para vocês. Se vocês estão trabalhando com variáveis e vocês vão fazer operações em cima dessa variável,
eu recomendo que vocês peguem a sua variável original, criem uma cópia dela, uma outra variável, e depois trabalhem em cima dessa cópia, porque vai que lá pelo meio do código você vai querer comparar com os dados originais. Mas agora você não tem mais, porque você saiu mexendo nos dados originais. Então é sempre bom guardar os dados originais e começar a mexer numa outra variável. Foi o que eu fiz aqui. Eu criei uma cópia dessa variável, que é esse comando copy aqui. Ah, mas no R, professor, basta dizer que é igual, que ele copia. É verdade, no R, no MATLAB, em qualquer linguagem. Só que o Python é diferente. O Python ele é todo preparado para ser orientado a objetos, né? Isso pode não ser muito prático aqui, mas ele é muito prático para programação mais avançada. Então, uma variável, ela não guarda um número, ela guarda um endereço. Então, se eu colocar LZT é igual a DFZT, quando eu mexer no LZT, eu também vou mexer no DFZT. Então, para que isso não aconteça, eu uso esse comando copy aqui, tá? Eu criei uma cópia. Aí, para esse LZT aqui, ele vai ser na coluna ICV, eu fiz o logaritmo neperiano, que é esse comando log aqui. E eu plotei esse logaritmo. Então, aqui à esquerda está a série original, o DFZT, e aqui à direita está o LNZT, que é o logaritmo. Repara que ele dá uma ajeitadinha, né, na curva. Aí eu fiz de novo o teste de média versus amplitude. Repara que agora os números estão mais espalhados, tá? Significa que eu não preciso mexer mais. Mas eu plotei de novo a autocorrelação e ele continua sendo não estacionário, tá? Então isso significa que agora eu vou ter que partir para diferenças. Então eu vou fazer a primeira diferença e vou ver a autocorrelação amostral dela. Então está aqui o código da primeira diferença. A primeira diferença, gente, é basicamente eu usar esse comando shift. Eu pego a minha série e subtraio da minha série deslocada uma amostra para trás. É isso que esse comando shift faz. Eu já tinha mostrado isso para vocês lá no primeiro capítulo, tá? Deem uma lembradinha lá. Esse comando shift, ele é tipo ZT-1, sabe? Ele dá uma deslocada para trás. Então eu subtraio todo mundo. Tá aqui esse gráfico, olha, é a minha diferença, tá? A minha primeira diferença e calculei a autocorrelação. Como vocês podem ver, a autocorrelação, ela já dá uma diferenciadazinha, assim, né? Ela já dá uma decaída. Eu penso, será que isso aqui já está decaindo para zero? Dá a impressão de que sim, mas ao mesmo tempo você fica com a pulga atrás na orelha. Então, na dúvida, você faz mais uma diferença. Aí eu, de novo, pego, faço mais uma diferença, tá? E aqui à esquerda está a segunda diferença. E aqui, com certeza, já caiu para o zero. Tá? Então, olha, a segunda diferença é garantido que seja estacionário. Mas a primeira eu tomei na dúvida. Porque, tudo bem, ela tem ainda uma tendência, né? E ela não está centrada em zero. E a minha segunda diferença está centrada em zero. E eu já falei para vocês que quando o negócio está centrado em zero, suspeita que talvez você tenha feito diferenças demais. Então, a gente fica meio assim, o que, é que a gente faz? Para fazer o desempate, teste de Dickey-Fuller, tá? E aí eu faço o teste de Dickey-Fuller para a primeira diferença, ele diz que não é estacionário, e eu faço o teste de Dickey-Fuller para a segunda diferença, e ele diz que é estacionário. Então, o autor no livro, ele escolheu o logaritmo, a diferença do primeiro logaritmo, tá? Mas aqui a gente vai escolher de segundo por causa do Dickey-Fuller. Ok. Aí aqui a gente vai agora partir para a identificação propriamente dita, né? Então, basicamente, eu vou plotar a segunda diferença, está aqui ela, e vou plotar a autocorrelação amostral e a autocorrelação parcial. Eu já mostrei isso para vocês nos slides e já mostrei a interpretação também. A única coisa de diferente no código que eu vou explicar para vocês, que não aparece lá em cima, é que aqui eu tive que usar esse drop NA. Por que eu fiz isso? Vou mostrar aqui para vocês. Porque se eu pegar esses dados aqui, gente, vocês vão ver que como é a segunda diferença, o que acontece? Lembra que para cada diferença eu perco uma amostra? No Python, quando ele perde essa amostra, ele não dá zero, ou ele não desiste dela, certo? Ele guarda que isso aqui é a amostra daquele primeiro valor lá, só que como não tem nada para colocar, ele coloca NaN, ou seja, not a number. Eu acho isso muito legal, porque isso aqui permite manter o significado dos dados, tá?
É diferente, outras linguagens não fazem isso. Só que, por outro lado, quando ele faz isso, N a N não é processável. Então, se eu colocasse aqui só a variável, ele ia dar um erro, ele não ia. Quer ver? Vou tirar isso daqui, ó. E eu vou processar aqui, ó. Ele vai dar um erro. Ele vai dizer, ó, ele nem plotou esse primeiro gráfico aqui. Porque aqui dentro tem elementos que são N a N. E ele não tem como calcular a autocorrelação de coisas que não sejam números. Então, o que esse comando drop NA faz? Ele faz eu plotar esses dados, mas ele elimina o que for na hora number. Ele deixa só o que for número. Então, é a única diferença do que tem aqui, que a gente já fez lá em cima, esse drop NA aqui, tá? Isso não tem no R, tá? No R você não vai ter essa preocupação. Aí, se eu rodar, agora ele roda bonitinho. Tá? A interpretação que já deu, que vai ser um arima 021, e aí a gente vai entrar na seara da estimativa dos parâmetros. Mas isso aqui eu vou deixar para o próximo vídeo.